Glória a Deus, uma menina talentosa, com muitos talentos, enfim, uma bênção de Deus. E a gente ora para que ela seja uma Esther na geração dela, né? Que ela possa, através desse talento que Deus deu a ela, essa presença que Deus deu a ela, que ela possa salvar muitas vidas, como Esther salvou. Amém, queridos? Tudo tem um propósito. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. Jeremias, eu nem sei se eu chamo Jeremias do meu profeta favorito, mas eu tenho uma tendência a achar que é, mas prefiro não, porque tem tanta gente boa aí nessa Bíblia, de profetas. Mas Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. Diz assim o texto: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, aí não vos diminuais, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Exílio, essa palavra exílio, o que quer dizer exílio? Exílio é algo bom ou ruim? Ruim, não é bom, nada agradável, exílio. Todo mundo aqui quando viaja, né, quando você viaja, a viagem dos seus sonhos, coisa boa, você viaja, aí vai dando tempo de voltar. Quando você volta, seja de ônibus, seja de que meio for, avião, o que for, está voltando, fala assim: que bom, estou voltando para minha casa, nada melhor que a minha cama, né? Meu jeito, meu travesseiro, já tenho o meu jeito de ser, nada melhor que o meu lugar que é meu lugar, né? Nada melhor. Mas é bom a gente viajar e a gente poder voltar.
O exílio é o contrário disso, é você ser contra a sua vontade, retirado, ir para um lugar e não poder voltar mais. E não ter mais essa oportunidade de voltar para a sua cama, para a sua cozinha, para a sua casa que você, com os olhos fechados, acha tudo, para você ir no seu supermercado e comprar as coisas que você gosta, porque lá não tem. Pode ter até melhor, mas não tem. Pode ter até mais bonito, mas não é do mesmo, não se encaixa em você, não é do mesmo jeito. Pode até ter muita gente bacana, boa, mas não são seus amigos, não entendem a sua linguagem, não entendem o seu comportamento. Às vezes ele fala uma coisa boa, você acha que é ruim, você fala uma coisa boa, ele acha que é ruim, ele não te entende, você não se entende. Você entra em parafuso, você não sabe se ri, se chora, como é que se comporta socialmente, publicamente. Você não sabe se fala alto, se fala baixo. Eu vivi uma experiência de exílio, graças a Deus, bem light, né? Graças a Deus, light, porque o exílio bravo é esse que o povo aqui sofreu do texto bíblico. Nabucodonosor, o imperador da hora, o homem mais poderoso do Oriente Médio, ele, imperador da Babilônia, conquistador, conquistou o povo de Judá, conquistou o reino de Judá, o último que sobrou daquele povo todo que saiu do Egito, que entrou na terra prometida, de Josué, de Juízes, de toda aquela história, dos reis, acabaram com tudo. Eles conseguiram acabar com tudo. E Deus sempre mandando seus profetas, Deus sempre mandando alguém para dizer: parem, se arrependam. Nós não saímos do Egito. Aliás, antes de irmos para o Egito, Deus fez um pacto conosco, em Abraão e Sara, e disse que nós seríamos uma bênção para todas as nações. Deus prometeu que através de Abraão e Sara, nós abençoaríamos todas as famílias da terra. Depois disso, que passamos por aquele exílio, foi um exílio voluntário, eles não foram cativos, mas foram exilados de Canaã para o Egito. Quem? Jacó, seus filhos, toda a sua parentela, emigrou para o Egito e ficaram lá 400 anos, os descendentes. E aí, depois de 400 anos, a sorte deles mudou lá, porque o faraó daquela nova dinastia escravizou aqueles hebreus, não conheciam mais José, não conhecia mais Jacó, já tinha ido para o mar do esquecimento, para a cabeça dos egípcios, mas não para a cabeça de Deus, porque Deus não se esquece da sua aliança, e Ele disse que Ele é fiel até 1000 gerações para abençoar, quanto mais ainda quando Ele faz um pacto, aí não é mais de 1000 gerações, é a história humana toda. Então, aquele faraó escravizou, Deus levantou no meio deles um libertador chamado Moisés, que não foi só um libertador, um líder, né, que tirou eles do cativeiro e levou eles embora. Moisés também foi profeta. Moisés recebeu a lei de Deus para aquele povo que só tinha uma história na cabeça. Olha, nós somos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, José, Jacó, José e tal e tal. Agora Deus revela através da lei quem eles são e o que eles deveriam ser quando entrassem na terra prometida. Vocês são nação santa, sacerdócio real. Vocês não são só os descendentes agora de Abraão. É um novo pacto, é o pacto da lei. Deus reafirma o pacto no Sinai e diz: esse é o pacto. Moisés diz: isso aqui é o pacto. Quando vocês entrarem na terra prometida, é assim que vocês vão se comportar lá, diferente de todas as nações da terra. Para poder abençoar todas as nações da terra, não pode ser igual. Vocês têm que ter Deus. Vocês têm que ter Deus. E Deus eles também têm deuses. Todo mundo lá tem Deus. O mundo inteiro tem Deus. Só que esse Deus que vocês vão viver nessa terra vai revelar a todos eles
quem Deus é. Essa é a sua missão na terra prometida, abençoar todas as famílias da terra. Essa terra que vocês vão viver, que mana leite e mel, nela um dia há de vir o prometido de Gênesis, aquele que vai pisar na cabeça da serpente, nascido de mulher, vai pisar na cabeça da serpente para salvar a toda a humanidade, o Senhor Jesus. Então era importante eles estarem na terra, era importante eles terem um ministério, era importante eles terem a palavra para ensinar, era importante eles criarem os filhos no Senhor, era importante as leis deles não serem leis como as dos homens, era importante que os cultos deles não fossem como dos outros deuses, que o comportamento moral, social e todos os alvos que a gente pode imaginar fosse diferente e fosse tudo orientado por Deus. Eles fizeram isso? Não, senhores, não fizeram. Infelizmente não. Eles não fizeram isso. Entraram lá e começaram a olhar por cima do muro. Olha, eles têm uma corte, têm um rei, uma rainha, príncipes, princesas, que andam em cavalos árabes. Isso é coisa da minha imaginação, né? Andam em cavalos árabes. Olha, eles têm um exército todo. A gente é um bando de gente. Tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Naphtali, tribo de Simeão, tribo de Dan, tribo não sei de quem. A gente é tribo. Os nossos vizinhos são reinos. Queremos o rei. Então, o Senhor deu a eles, vou dar um rei para vocês. Mas você sabe que esse povo aí sofre, né? Tem que trabalhar para pagar esse rei. Vocês vão trabalhar mais, porque uma parte do seu dinheiro vai servir para isso. As meninas de vocês, ele vai olhar os príncipes dele, eu quero para mim, para o meu harém, vai levar. Os rapazes fortes de vocês, vai para o exército deles. As terras que ele olhar, está dando uva aí, é minha essa terra, é do Estado agora. É isso que vocês vão ter. Não, mas não queremos rei. Aí começou um novo período da história, a história dos reis. Que veio Saul, deu ruim. Aí veio o grande Davi, que entre tapas e beijos, né, foi um saldo positivo. Entre pecadinho e pecadão, mas ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. O melhorzinho foi esse Davi. Porque Salomão foi brilhante, humano, tal, mas morreu a vida, encheu o templo que ele fez daquilo que a lei proibia. Casou com não sei quantas, 400 mulheres, não sei quantas concubinas, e cada mulher de cada reino daquele trazia o seu Deus. E ele, para agradar as suas mulheres, deixou que no templo sagrado de Jerusalém, que ele construiu, que Deus disse lá que ali seria a casa dele, ele deixou colocar ali, como se diz no Brasil, uma vela para Deus, outra para o diabo. E o Salomão deixou, com toda a sua sabedoria, foi assim que ele morreu. Quando ele morreu, um filho dele, o nome já diz tudo, Roboão, falou, nossa, Roboão era um playboy, andava de Ferrari em Jerusalém, Lamborghini, né? O Lamborghini da época eram os cavalos que comprava de Faraó, os cavalos mais puros sangue da época, eram os Lamborghini mesmo. Playboy, os filhos de Salomão, 300 filhos, sei lá quantos. Aí esse Roboão ficou como o herdeiro. Aí Roboão falou assim, esse povo está muito folgado, eu vou cobrar mais imposto. Aí os mais velhos do tempo de Salomão falaram, não faz isso não, rapaz, a gente não aperta o povo não. Teu pai apertou, eles já estavam, se meu pai deu, tipo assim, com uma eu vou dar com duas. Um general chamado Jeroboão, como é que é engraçado os nomes das pessoas, né? Roboão, Jeroboão, conseguiu fazer uma divisão nesse povo, dividiu e levou 10 tribos com ele, só ficou a tribo de Judá e a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim fazendo uma, que eram os filhos de José. O resto seguiu Jeroboão, ele estabeleceu a capital em Samaria. Primeira coisa que ele fez, mandou fazer um bezerrão de ouro. Olha, aqui agora é o centro da vida espiritual de vocês, não é mais em Jerusalém naquele templo não, é aqui, Samaria. Aí Deus manda profetas para Samaria.
aqueles profetas Oséias, Amós, tudo ia pregar nessa Samaria. Era escorraçado, apanhava, apedrejado, perseguido, e a corrupção só aumentando. Em Jerusalém foi melhor? Não foi. Os reis do sul de Judá começaram, depois de Roboão, a roboar mais ainda. Começaram a dinastia roboônica. Mas eles foram muito espertos. Sabe por quê? Eles falaram assim, esse povo aqui, né? Esse povo tem uma história, esse povo é religioso. A gente não pode governar sem fé. E quem controla a fé desse povo são os sacerdotes, os levitas. Tá, mas os sacerdotes, vamos conversar com eles. Né? Vamos conversar com os sacerdotes. É o seguinte, quanto é que vocês estão ganhando aí? Não, a gente ganha o que a lei diz, que a gente vive do ministério. Mas não estamos prosperando. O governo quer dar um bônus para vocês abençoarem este povo? Não tem nada de errado nisso, nós estamos aqui para abençoar, não estamos? Ô Tonho, estamos aqui para abençoar? Estamos. Então vamos abençoar. Agora você está na folha de pagamento do governo. Logo, você é empregado de Deus ou empregado do governo? Porque Deus queria que eles fossem empregados de Deus. Nem era para ter porção, terra, negócio, conta em banco, cartão de crédito, débito, nada. Era tudo viver do que Deus desse, do que desse o ministério para eles, para não ter dependência. É isso daí, esse é o problema. Então, eles entraram na folha de pagamento desses roboônicos. Eles não se atreviam mais a levantar a voz e dizer, assim diz o Senhor, isso está errado, adultério no meio do reino. Não está errado esse negócio de... Não estou vendo, está tudo bênção, né? Todo mundo vestido, aquela procissão, incenso, o templo de Salomão, a oitava, sei lá que maravilha que era do mundo, glorioso, né? Aquele sacerdote bonito, cheiroso, tal. O rei falava assim, eu vou mandar sacrificar tantos de bois para o povo ver a minha generosidade, para como eu sou abençoado para com Deus. Sacrifica, rei, que rainha maravilhosa. O rei sacrificando seus filhos como Manassés, sacrificando a Moloque para ter mais prosperidade, ouvindo feiticeiras, ouvindo feiticeiros, ouvindo necromantes, mas também aparentando uma coisa bonita para o povo. Isso desviou o povo. Que a pior coisa que pode ter é quando o poder político se une com o poder religioso. Porque a gente obedece às autoridades por causa do quê? Da espada, né? Não é assim que diz a palavra? Mas quando a gente tem uma mistura de Deus, poder e tudo, que é o que a religiosidade faz, é perigoso. A gente perde a nossa capacidade de julgamento, de discernimento. A gente não consegue mais discernir. E foi isso que aconteceu com o povo. Aí Deus chamava esses profetas como Jeremias. Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, você vai ter uma missão especial, pregar arrependimento para o povo. Eu não sei nem pregar. Eu vou pôr a minha palavra em você vai pregar. Pregar o quê? Arrependam-se, mudem de mente. Já pensou? Por isso que eu admiro esse Jeremias. Tem todo esse poder, os roboônicos, os aarônicos, os roboônicos juntos. E ele tem que ir lá e pregar nessa estrutura e dizer, isso está errado. Cadê Deus aqui nesse negócio? Cadê o temor do Senhor? Cadê a obediência à santa palavra do Senhor? Cadê a vida com Deus? Cadê a santidade? Cadê? Ele se tornou, por toda a sua vida, seu ministério inteiro, indesejável, perseguido, frustrado. Ninguém se convertia. Ninguém saía dessa vida. Claro, Deus está abençoando. O rei está abençoando. Está todo mundo abençoando. Esse maluco chega aqui e diz que está tudo errado, eu vou acreditar em quem? Né? Eu vou acreditar num cara, tal de Jeremias, que vem aqui, assim diz o Senhor. Se os homens de Deus estão dizendo, não, está tudo certo, tem nada errado aqui, vocês estão vendo alguma coisa errada aqui? Não. Então,
Eu vou acreditar em quem? É esse o prejuízo que se causa esse negócio. Mas Deus não desiste da sua aliança. Deus não desiste da nossa salvação. Deus não desiste do seu pacto. E Ele envia os seus profetas. Um a um são rejeitados. Isaías. Você sabe que é tão... Vou só dar um... Isaías, você sabe que por 2 anos Isaías andou nu, pelado, em Jerusalém. Jerusalém cai neve, ele andava nu. Que Deus falou, você vai andar nu para eles verem. Como é que a minha palavra, sabe assim, o profeta era submetido a uma exposição tremenda para ver se caía o véu da mente das pessoas, e não caiu. Aí Deus dizia através de Jeremias, se vocês continuarem assim, Nabucodonosor vai vir e vai levar a nação cativa para o exílio. E vocês vão ficar 70 anos. Aí é que foi difícil para o Jeremias pregar um negócio desse. Porque você está pregando a favor do inimigo, né? Deus está dizendo que vai fazer a gente prosperar, que a gente está protegido aqui por esse rei maravilhoso. Por ele, Deus nos protege. Deus deu esse tempo para nós, Deus deu tudo isso para nós. E você está dizendo que o inimigo vai vencer? Ele se tornou um perseguido político, o Jeremias. Botou a cabeça dele, mas ele continuou. Até que o Nabucodonosor falou, cansei desse povinho. Porque eles começaram cobrando imposto, cobrando não sei o quê. Aí um rei de Judá começou falso profeta, dizendo para ele que podia, que ele se meteu a bobo, né, com Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou o exército invadir e acabar com tudo. Levou o povo cativo. Pegou os melhores, os líderes políticos, os mais doutos em ciência, sacerdotes, e levou para a Babilônia, que são esses exilados aqui. E deixou um rei fantoche lá, Zedequias, que ficou por 11 anos. 11 anos depois, Zedequias se meteu a bobo, aí Nabucodonosor mandou destruir Jerusalém tudo, acabar com tudo, queimar, saqueou o templo, destruiu tudo, e acabou com o resto que tinha do reino de Judá, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que eles ficariam 70 anos no exílio. Então, queridos, esse povo aqui no texto bíblico está no exílio, está longe da sua terra, não tem mais aqueles cultos maravilhosos, com os sacerdotes maravilhosos, não tem mais rei nem rainha. Agora eles estão impedidos de voltar para a terra deles, eles têm que se acostumar com a linguagem de Babilônia, com a maneira de ser dos babilônicos, as leis babilônicas. Lá eles não desobedeceram. Lá eles tinham que cumprir cada coisa, pagar os impostos para aquele império todo, para Nabucodonosor, as loucuras dele. Então, a dor do exílio, a dor de saber, eu não volto mais para casa, não tem mais casa, não tenho mais aquelas coisas boas, não só na parte da fé, mas da vida. Sabe, de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, eu fui exilado da minha terra, o Rio de Janeiro, para cá. E é interessante que só aí é que eu notei uma coisa que eu acho que não nota. O Brasil, eu já ouvi, a gente fala isso, já ouviram falar? O Brasil são vários Brasis. Já ouviu isso, né? Só quando você sai do seu estado, principalmente para uma outra região do Brasil, que você fala, eu estou no outro país. Estou no outro país. E o Rio de Janeiro para cá é como um outro país, a 500 quilômetros de distância só. Mas é tudo diferente. Como assim? Tudo que você formou você, a sua identidade, que você gosta de comer, que você gosta de falar, como você se diverte, como você ri, o seu humor. Eu, quando cheguei aqui em 92, fiquei ajudando na igreja do Nazareno em Valinhos. E aí o pastor falou, vai dar aula na escola dominical e ajudar com os jovens.
Então eu cheguei todo carioca, né? Falei assim, né? Eu tinha sido vice-presidente dos jovens em Nilópolis. Tô meio acostumado com o jovem. Aí chego eu lá, tarará, tarará, faço uma gracinha meio carioca. Geleira total. Nossa. Foi o primeiro impacto cultural que eu tive de outro país. Até isso, aquilo que é uma piada, aquilo que é uma brincadeira, o que é um gesto de amigo, né? É outro sentido no outro país. É outra coisa, pode ser até ofensivo, num certo sentido. Eu lembro que uma outra vez, dando aula também para adolescentes, que professor carioca brincava com o aluno, trocava brincadeira. E quanto mais o professor fosse brincalhão, zoeira, mais popular ele era. Então, querendo, acho que ser popular, falam, não, que lá, né? A garota deu uma chance, né? Deu uma chance, né? Assim, o gol está aberto, eu vou chutar, né? Vou fazer. Ela levantou, olhou para mim e disse, o que você está tirando comigo, Ramon? Aí eu falei, nossa, não, desculpa, eu não estou não. Eu falei, nossa, que loucura. O que eu acho. Aí assim, dá uma crise em você. A tua espiritualidade, tudo. Você está fora da sua terra. Recentemente fui ao Rio de Janeiro. Então, na casa do pastor que eu estava hospedado, eles fizeram lá um feijão preto, né? Diga-se de passagem, um feijão preto. Que delícia esse feijão. Fazia 9 anos que eu não ia aqui, a minha região lá. Qual o nome desse feijão? Antes de ir embora, eu quero passar no supermercado e fui comprar aquele feijão e trazer. E ainda tem a farinha Granfino? A fábrica tem a farinha Granfino. Fui lá no mercado e comprei a farinha Granfino, porque aquele logo, né, aquele logo era o logo da minha infância. Eu passava ali todo dia indo para a escola, na porta da farinha Granfino. 40, 50 anos atrás, ainda está lá até hoje, fazendo farinha, fubá Granfino, farinha Granfino. Às vezes a minha esposa fala, eu achei um lugar ali que tem uma farinha boa. Eu vou lá, olho assim, não é bom não. Não é não. Não é não. Mas você não experimentou, às vezes tadinha, ela traz a farinha para casa, olha a farinha que eu achei, Aí ela, né? Olha a farinha que eu achei, Não tem a cara da minha farinha, não tem o jeito da minha farinha, logo não é aquela farinha da minha terra. Estou no exílio. Irmãos, é difícil. É difícil. Você deixou que marcava a sua identidade. Você tem que se refazer, você tem que se reencontrar, você tem que reconstruir a sua identidade agora de acordo com a sua terra. E era isso que não estava acontecendo com o povo no exílio. Não estavam conseguindo. Porque tinha no meio deles esses profetas, que está escrito aqui, verso 8, não vos enganei, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei. O que estava acontecendo? No grupo desses exilados, tinha os profetas. O que eles começaram a profetizar? O que eles sempre fizeram, dizer o que o povo queria ouvir. E o que você no exílio quer ouvir? Logo vai passar. Logo nós vamos embora. Logo você vai estar comendo feijão preto de novo. Logo você vai estar comendo farinha. Logo você vai estar indo para a igreja de manhã, passando na feira e levando um negócio para casa, que você trouxe um caranguejo, um peixe, alguma coisa. Logo. Porque Deus, assim diz o Senhor. Então você já está com vontade de ouvir, já está sofrendo. E vem um homem de Deus, entre aspas, e diz isso, você vai acreditar ou não? Claro que vai. Você vai fazer tudo o que ele falar. Você vai manter o profeta, você vai abençoar o profeta, você vai ofertar para o profeta, você vai ter um amor tremendo pelo profeta, porque ele está dizendo o que ele está sendo como um psicólogo, entre aspas, porque o psicólogo não fala o que a gente quer ouvir, o psicólogo tem que falar o que a gente nem quer ouvir, né? Mas enfim, ele está sendo ali uma terapia para nós. E o que começa a acontecer? Vamos supor,
eu e Priscila, Priscila, não desfaz essas malas não, que a gente não vai ficar aqui muito tempo não. Você não viu lá no culto que o profeta disse? Que a gente vai sair daqui. Deus mandou a gente para cá, mas já se arrependeu. Deus faz e se arrepende, faz e se arrepende, faz e se arrepende. Tira casaco, põe casaco, Deus assim. Deus não, mandou a gente para cá, mas Ele vai tirar a gente. Então não desfaz a mala não. Mas, aí a Priscila fala assim, eu até pensei em comprar uma ovelha. Eu fui no mercado dos babilônicos, e é parecido com o nosso, tem ovelha lá, não tem feijão preto, mas tem um feijão bom, melhor que o nosso. Eles têm ovelha, eu pensei em comprar uma ovelha, tirar um leite, fazer um queijo, não faço isso não, que a gente não vai demorar aqui. Quando a gente precisar, a gente vai lá no fast food e compra lá um queijinho, um sanduíche de ovelha babilônica e pronto. Poxa, eu queria tanto ter um filho. Não vai ter filho aqui não, a gente vai criar lá em casa, em Jerusalém. Vamos dedicar no templo, o templo já estava quase queimado, mas vamos dedicar no templo de Jerusalém. Deus falou. Deus disse que a gente não ia ficar aqui. Deus tinha dito isso? Não, senhores. Mas eles continuavam ouvindo essas coisas. Aí o Senhor faz com que Jeremias escreva uma carta para eles ouvirem. E essa carta adverte e diz assim, verso 6, eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Eu que mandei vocês para o exílio. Eu não vou entrar nisso aqui, nesse agora não. Verso 5, edifiquem casas, habitem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, tomem esposas, gerem filhos e filhas, tomem esposa para os seus filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Porque quando a gente está no exílio, irmãos, porque às vezes o exílio não é só, como foi no meu caso, graças a Deus, absolutamente livre para ir, vir a hora que eu quisesse. Se eu quiser matar a saudade de um filho, eu posso pedir pelo correio, né? Meus amigos estão ali na fronteira aqui, se é o caso. Mas você às vezes pode estar num exílio que não é esse o exílio da terra. É o exílio do tempo, exílio de uma pessoa, exílio de um lugar, exílio de algo que você vivia, não está conseguindo viver mais, está impedido de viver, a sua vida está estagnada, está parada. Aí você procura profecias, até na Bíblia, Deus, fala comigo, quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou embora daqui? Qual é o problema disso? Está errado? Não, claro que não. Eu não quero viver preso. Deus não está mandando eles viverem presos no exílio. Deus está liberando eles no exílio. Deus está mostrando a eles, o exílio é para o seu crescimento. Agora, no exílio, esse povo adquiriu uma nova identidade. Lembra que eu falei que era um povo que ficava lá, um povo de, desculpa a expressão, de gado, que o sacerdote falava, quando ele tinha um problema, leva uma ovelha e sacrifica, Deus se agradou. Quando eles tinham um problema, eles davam dinheiro lá no templo. Quando eles tinham um problema, eles participavam da Páscoa, cantando louvores lindos e maravilhosos do templo de Davi. Mas e a vida com Deus? Foi por causa disso que eles foram para o exílio. Tinha morrido. Agora, no exílio, quando eles ouviram essa palavra de Deus, alguns não acreditaram, mas a maioria desses exilados acreditou. E eles falaram assim, nossa, Deus mandou dizer que é para a gente plantar aqui. Priscila, desfaz essa mala. Eu trouxe umas sementes de Jerusalém no meu bolso. Eu trouxe um trigo, vou plantar um trigo no meu quintal, vou fazer um pãozinho aqui, vou convidar meu vizinho babilônico que cria ovelha, a gente vai fazer hambúrguer e vamos comer junto, vamos confraternizar.
Vamos viver, vamos estender a vida neste lugar. Deus não nos mandou para ficarmos aqui presos, oprimidos. Ele nos mandou aqui para termos intimidade com Ele. Não tem mais sacerdote, não tem templo, é proibido ter templo. A gente não pode adorar a Deus daquela maneira magnífica que adorava em Jerusalém, mas a gente pode estudar a palavra. É no exílio babilônico que nasce uma nova forma de adorar a Deus, de conhecê-lo pela sua palavra, pela sua revelação, não mais só pela boca de sacerdote corrompido. Eles começaram a ser o que Deus queria, uma nação santa de sacerdotes. Eles começaram a ensinar. Você sabe que os judeus até hoje, por não terem templo, eles não fazem. Onde você acha que a gente faz a Páscoa? Aqui na igreja, não é? Qual que é a nossa Páscoa? A gente faz a ceia. A gente celebra. Na época da Páscoa, a gente também faz uma celebração especial, não é? Os judeus não fazem em templo. Por que não? Porque não tem templo. Aonde que faz? Em casa. Desde o tempo do exílio babilônico. Foram para... Olha, não tem sacerdote, mas tem marido. É o pai que celebra. É o pai que compra o carneiro. A mulher prepara. Eles preparam aquele monte de comida que está dentro das coisas. Chamam os filhos, neto, todo mundo. Vão para a casa daquele homem naquele dia. E ali ele vai dizer, eu participei de uma ceia judaica messiânica, ou seja, de um rabino para aprender, foi didático. Então ele diz assim, aí, como está na lei, a criança pergunta, já é instruído, né? O filho lá pergunta, talvez o caçulinha, por que estamos comendo este carneiro? Por que estamos comendo esse pão sem fermento? Porque nós saímos com pressa do Egito. Por que estamos comendo esse cordeiro? Porque na saída do Egito, Deus deu um cordeiro em sacrifício pela nossa saída. Por que estamos comendo essas ervas amargas? Porque nós vivemos 400 anos até Deus nos libertar e vivemos em amargura no Egito. Por que estamos comendo essas uvas, passa, doce, esse mel? Porque Deus nos mandou para uma terra que mana leite e mel. Isso é feito dentro de casa. Porque não tem tempo. E onde que aprenderam isso? Na Babilônia. Toda uma nação, não é mais só um templo, um lugar. É todo mundo, em toda a casa. Esse mês passado, sei lá, teve a festa das cabanas. Já ouviu falar? Chucote. E eu não sou, vou logo avisando quem não me conhece, eu não sou, como fala, esse crente, essas coisas não, tá? Mas o Chucote é a festa das cabanas. Judeu que mora numa cobertura em Nova York, milionário, bilionário, quando chega essa época, ele faz uma cabaninha lá na cobertura e vai a família toda dormir em cabanas. É o Chucote. Chucote, sei lá se pronuncia assim em hebraico. Para as crianças falarem, vovô, por que a gente está dormindo hoje aqui nessa cabana? Porque nós passamos 40 anos peregrinando na terra, nós somos peregrinos na terra. Temos todos esses bilhões, mas nós somos peregrinos aqui. Onde é que aprenderam isso? Na Babilônia. Aprender a estudar a palavra, aprender a ensinar, aprender a cultuar a Deus de uma maneira íntima. O exílio. Deus está dizendo para ele, está dizendo para nós nessa noite. No nosso exílio, Deus forma uma nova identidade dele em nós. Ele nos aproxima dele. Os falsos profetas, nossas ideias, falam, eu quero sair daqui, não vou fazer nada. Enquanto eu estiver aqui, não faço nada. Enquanto você pensar que você nessa situação não faz nada, você vai ficar no nada. Mas no seu exílio, se você falar, o que Deus tem para mim no meu exílio é prosperar, é criar filho, é fazer isso, é plantar uma planta, é produzir, é estender o evangelho para o meu vizinho babilônico, ô vizinho, Jesus te ama, é fazer alguma coisa, é dizer, Deus me deu vida, eu não morri, eu estou no exílio, mas não morri, Deus existe, eu conheço a revelação de Deus, eu fui enviado para cá, para esse mundo, para esse bairro, para esse local, com uma missão de falar do amor de Deus, do pacto de Deus com todas as famílias da terra. Aí a gente descobre o sentido de viver. Como eu disse de manhã, o meu exílio foi voluntário. Eu lutei com esse, né? Outro dia eu falei, foram 8 anos.
8 anos dizer, Senhor, manda outro, Senhor, eu sei que eu tenho, mas na hora ainda não. 8 anos. Até que, graças a Deus, consegui e vim para cá. Mas o que aconteceu na minha vida aqui? Logo no segundo semestre, eu trabalhava em Copacabana. Eu não sou nada bonito, nunca fui, certo? Não sou aqui, né? Mas era um menino bom, né? Um bom emprego, certo? Mas eu saía daquele trabalho e ia para casa, ia para a minha igreja, procurei manter a santidade. Porque Deus tinha dito para mim, queridos, você não vai ter mulher nessa terra. Isso foi em 84, eu só fui casar em 94. Porque eu podia ver que a minha esposa está aqui não, né? Eu podia ver uma menina assim na igreja, tal, mas Deus falou que eu não vou. Está aí? Não, você fica ouvindo escondido aí não. Hein? Então, mas vim aqui, não vai ser aqui. Aí eu segui isso, eu comigo, nunca falei isso para ninguém, eu falo hoje, mas ninguém, pai, mãe, pastor, ninguém sabia disso, era uma coisa muito minha, certo? Eu venho para cá, vou morar dentro de um seminário, um quartinho, lá no meio do mato, ali em Barão Geraldo, que hoje ainda é afastado, naquele tempo era só mato, tinha um ônibus, passava cada 1 hora, o 333 Violândia e só. Tinha nada, nem Barão Geraldo para fazer, só uma coisa de cachorro-quente, se quisesse, passear. No segundo semestre, quem senta ao meu lado na carteira? Quem? Hã? Aí eu falei, não estou na minha terra mais, estou no exílio. Nada me impede, estou liberado, de ir atrás da bênção, da obediência, e fui, está aí. Eu não estaria aqui agora, vivendo o que eu vivi, não conheceria vocês, não conhecia o que eu já conheci, não teria meus filhos. Hoje eu falei isso no almoço, tudo é Deus na minha vida, queridos, falando com meus filhos. Vocês nem estariam nascidos, vocês não existiriam. Eu poderia estar em Nilópolis até hoje, não sei se estaria bem, irmão, como estaria, mas estaria lá. Do jeito que eu estou aqui, um senhor de cabelo branco, talvez estivesse casado, divorciado, não sei, talvez estivesse infeliz, sempre pensando, porque esse é o verdadeiro exílio. O exílio é quando você voluntariamente se prende a algo, a algum lugar. Mas a verdadeira libertação é Jesus quem nos dá. Então aqui eu descobri aquilo que Jesus prometeu: quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Eu encontrei a minha vida aqui. O que Deus tinha para mim, talvez desde o ventre da minha mãe, sei lá, que minha mãe dizia, desde a minha barriga que Deus já tinha falado comigo que alguma coisa ia acontecer na sua vida. Mas eu podia estar só com essas histórias na cabeça, falando para alguém num culto, irmão, não sei o que Deus tem comigo, porque esses anos todos na igreja, né? Deus, eu sinto que tenho algo, mas eu tenho algo, e daí? Tem algo? E esse algo é o que esse algo? Você e eu só vai saber quando a gente ouvir a palavra de Deus. Plantem, criem famílias, tenham filhos, orem pela paz deste lugar. Não é pela destruição desse lugar. Desculpe, eu vou abrir aqui um pouquinho, rapidinho, tá? Infelizmente, tem muito cristão orando o que Deus não ensinou para orar. Deus não nos ensinou a orar contra o Brasil, a nossa terra natal. A sua palavra nos ensina a orar pela prosperidade da nossa nação, pela paz em nossa nação. Porque é nessa paz que eu posso criar meus filhos. Vai lá na Ucrânia ver se algum pai está falando, o que você vai ser quando crescer? É um
um míssil pode cair a qualquer hora. Vai lá na Palestina, um míssil pode cair a qualquer hora. Vai lá em Israel hoje, talvez. O Senhor falou ali, orem pela paz do lugar onde vocês estiverem. Nós somos instrumentos da paz de Deus no exílio que Deus nos colocou. Essa paz que ele está dizendo ali envolve, quer dizer, um envolvimento de gerar essa paz, de orar, ou seja, pedir a Deus, se envolver espiritualmente, para que esse lugar onde eu estou, pensa que é fácil conservar a paz? Pensa que é fácil? Você e eu precisamos renunciar. Precisamos precisar entender o que nós somos. Para mim, tem sido um grande aprendizado estar numa escola de ensino médio de adolescentes por 2 anos agora. Louvo a Deus por isso. Eu entrei ali com a cabeça, eu vou aprender como é que essa geração é, mas eu sei que isso vai exigir muito de mim. Eu já um senhor, no meio de 200 alunos, 37 em cada sala. Então, você tem que renunciar a certas coisas, porque você pensa, aí está um garoto, uma garota, eu tenho 61 anos, por mais razões que eu tenha, por mais verdades que eu tenha, ele não sabe nenhuma parte do que eu aprendi, como chegou para mim isso, ele ainda tem todo um tempo para aprender, eu tenho que ter a paciência, às vezes ficar quieto. Outro dia tinha um aluno, porque... Eu falei, meu Deus. Aí ele saía, batia a porta, tem que pedir ao professor. Aí eu falei com ele, tem que pedir. Eu não impeço ninguém de sair, pode sair, tomar banho, ir beber água, banheiro, né? Aquela história que todo colégio tem. Tem um intervalo, eles voltam no intervalo. Professor, posso beber água? Você está no meio da explicação, quem é professor que sabe disso. Está explicando o negócio, aí levanta uma mão, oi, posso ir ao banheiro? Bom, aí tudo bem. Mas esse garoto entrava e saía. Aí eu falei, nossa. Aí um dia mas todo mundo, sabe esse rebeldinho assim? Todo mundo sai aí, você não fala nada, só comigo. Vai criar um problema comigo. Aí no intervalo eu passei por ele, estava do grupinho dele, eu falei, viu, não é nada disso. Conversei com ele na frente dos outros. É que tem que ser assim, então, né, cara? De boa, estamos de boa. Eu podia dizer, eu tenho autoridade de professor aqui, não pode mais, eu vou mandar um negócio para sua mãe, aqui tem um programa que eu posso escrever teu nome, e vai chegar lá na coordenação, e vão te chamar lá, sua mãe e seu pai vão vir aqui, por que você sai toda hora? Eu vou ganhar o que com isso? Eu vou ensinar o que a ele? Agora, se for uma coisa grave, sim, é minha obrigação relatar à escola, porém isso não é grave, eu posso negociar, eu posso conversar, eu posso tentar conquistar ele para me ouvir, porque já é um grande ganho ouvir um professor. Se fechar a cabeça, ele pode ficar lá obrigado, mas não vai ouvir nada, não vai aprender nada. Eu estou pensando no futuro dele, ele não sabe, mas eu estou. Mas eu tenho que ter a maturidade, porque eu tenho 61 anos, de entender isso. Isso é orar pela paz. A minha razão, eu engulo. Que razão? Vou provar o quê? Que eu sou a autoridade máxima na sala de aula? Vou ganhar o quê com isso? Eu quero ganhar eles. Para mim, não. Eu quero ganhar eles para eles serem homens de bem, da sociedade, produtivos, pessoas que estão fazendo as coisas. Esse é meu objetivo como educador. Então, eu tenho que, em nome desse princípio, trabalhar. Agora, o nosso objetivo como cidadãos dos céus, no exílio, que é esse mundo, é promover a paz, em nome de Jesus. E isso é difícil, porque eu tenho que renunciar a verdades absolutas. Você vai para o inferno. Vai, mas você não tem idade de entender isso, idade mental, idade espiritual de entender isso ainda. Você ainda está na linguagem do, vem cá ganhar um abraço. Então, eu vou abraçar meu inimigo para ganhar ele para Jesus? Vou. Se eu conseguir, não estou dizendo que eu faço, mas eu vou tentar. Então, nessa noite, o Senhor disse ali, termina o texto dizendo, vocês vão ficar aí,
E é aí que eu vou mudar a sorte de vocês. Deus só mudou a minha sorte quando eu vim para cá. Era só promessa. Irmãos, Deus, eu fui chamado por Deus, não foi por pregação, nada contra. O Senhor falou comigo em visão, Ele me deu uma visão e disse para mim assim, ó, tu vai ser isso. Você já pensou? E você fica lá 8 anos sentado na cadeira, lutando para não ir? Olha que homem que eu era. E devo ser um pouco ainda. Não é fácil não, mas eu podia estar até contando essa história lá. Olha, um dia Deus me chamou, sabe como foi? Eu tive uma visão, foi assim, assim. E daí? Mas quando você obedece a palavra de Deus, não dos falsos profetas, não de profeta, mas a palavra de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam, a sua sorte vai mudar. A sua sorte vai mudar. Quem está falando aqui é alguém que Deus mudou a sua sorte. E é por isso que eu estou dizendo para você, não é que eu estou transformando isso numa doutrina, mas é para você também ter esse reforço escolar de saber que é possível. Mas tudo é possível ao que crê. Então, nessa noite você pode orar. Deus enviou a sua palavra para nós. Não enviou Jeremias, não enviou Ramon, mas enviou a sua palavra para nós. Não é? E o que a gente faz quando a palavra de Deus vem a nós? A gente responde. É o momento da oração da gente responder. Responder o quê? Sobre o seu exílio, a sua dor, amém, leve ao Senhor. Sobre o que está te afligindo, amém, leve ao Senhor. Mas o que você pode fazer mediante o que a palavra de Deus, o Senhor falou no seu coração, essa é a resposta que Deus quer. Essa é a resposta que Deus quer para você sair desse exílio e falar, o que você fala no exílio? No exílio, eu prosperei no exílio, eu casei no exílio, eu me tornei mestre no exílio, eu me tornei professor, eu me tornei pai, avô, alegria, fiz novos amigos, aprendi uma nova língua, uma língua babilônica, uma língua muito rica, muito bonita, aprendi a escrever a letra dos babilônios, aprendi a ciência deles, aprendi a fazer irrigação, que eles dominaram aquele grande mar, o mar Tigre e o Eufrates, e criaram uma civilização, desenvolvi um negócio de piscinas lá. Agora estou fazendo piscina com o mar do rio Tigre, do Eufrates. Como você aprendeu? Aprendi como fiz uma amizade com os babilônios, me ensinaram o exílio. Deus tem vida para você, irmão. E nessa noite, Ele quer te tirar para essa vida que Ele tem para você. Então se coloque em pé, para a gente orar, por gentileza. Vamos orar juntos. Hoje aqui, amados, eu agradeço muito a Deus e a vocês, porque nesses 32 anos que eu estou indo agora para 33, hoje eu completo mais um passinho nessa caminhada, ao encerrar esse culto, né? Mais uma semana que está entrando, e eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer, como Jeremias, vim aqui entregar a palavra, vim aqui orar, vim aqui abençoar, vim aqui viver esses momentos com vocês, vim pedir por mim também, e eu te louvo, Jesus. Eu te louvo por nos esclarecer, apesar da dor do exílio, apesar da confusão de palavras, de homens ou pessoas que se julgam entendedores, conhecedores do Senhor, e saem por aí com um crachá no peito de representante de Deus para querer dizer para nós o que fazermos ou não fazermos. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós no exílio. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor nos ensina a vivermos como exilados, produzindo, sendo produtivos, descobrindo uma vida nova, descobrindo uma razão de viver, gerando vida, criando, ensinando, transmitindo, passando à frente a bênção do Senhor, a bênção recebida em Abraão, que Moisés ensinou como se viveria, mas que Jesus trouxe para nós, povo não judeu, e nos deu também da mesma medida,
recalcada, sacudida, transbordante para nós. Somos prósperos, somos abençoados. Esse exílio que alguém talvez esteja sentindo emocionalmente, existencialmente, psiquicamente. Aliás, Jesus, nesse país, está há milhões de cristãos vivendo num exílio psicológico, num terror psicológico que foi implantado na cabeça deles. Inaptos, ineptos, inativos, vivendo da inércia, vivendo de empurrão de profeta, que lucra às suas custas, o volume da sua presença. Jesus, liberta, Senhor. Jesus, liberta, Senhor. Esclarece aos exilados que esse mundo mal vai passar sim, mas enquanto nós estivermos aqui, nós produzimos, nós criamos, nós evangelizamos, ou seja, dizemos as boas novas, nós oramos pela paz, nós fazemos com que a paz exista, seja real. Se o alcance da minha ação é numa sala de uma empresa, é num home office, é numa oficina, é numa sala de aula, é numa venda, é onde for, que eu posso promover a paz, é num trânsito. Parece pouco, mas eu fui chamado para isso, Jesus. Então, Jesus, nos libere nessa noite do exílio, nos libere da visão exilada, do exilado, do complexo do exilado, da síndrome do exilado, desconfiado, apático, abatido, caído, com saudade de um tempo que não volta mais, de um lugar que não existe mais, de uma Nilópolis que já passou, de um Feijão Preto que já não há mamãe mais aqui para fazer do jeito que fazia, nunca mais vai ter. Senhor Jesus, liberta-nos deste exílio e vivamos a nossa potencialidade que o Senhor colocou em nós. Abençoa, Jesus. Abençoa com cura. Abençoa com libertação. Abençoa, Senhor Jesus, com essa liberalidade no caminhar, sem amarras, sem prisões, sem ditames. Babilônia. É aqui que vai acontecer a revolução espiritual, é dentro deste lugar, é aqui que nós vamos aprender a te servir melhor, a te conhecer melhor, a ensinar melhor nossas crianças, a usar melhor nossos recursos, a esperarmos na tua promessa que vamos voltar prósperos, abençoados. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de júbilo, nossos lábios de riso, e as nações diziam: por que eles estão rindo? Grandes coisas Deus tem feito por eles. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Quem sai andando e chorando enquanto semeia no exílio, era o que o Salmo 126 está contando, toda essa história, depois de 70 anos o que aconteceu. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes com júbilo. Ah, Jesus, obrigado pela vida que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, teu zelo, pela tua vontade. Obrigado por nos guardar. Obrigado por nos guardar do engano. Obrigado por nos guardar da falsa visão que nos ilude a vista e caímos, tropeçamos, nos machucamos. Obrigado por nos guardar. Obrigado pela tua santa palavra que está em nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que faz em nós, no nosso coração, o lugar da sua ministração para nós. Abençoa essa semana, Senhor, que possamos prosperar nesta semana, quase o final do mês, que as portas que o Senhor tem para nós passarmos, que passemos por elas, mesmo que tenha um logo babilônico,
mas nessas portas que nós vamos passar, vamos entrar e seremos benditos ao entrarmos e seremos benditos ao sairmos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Deus abençoe.